Imagine que você está numa floresta escura. Então você escuta isso. Filmes sobre dinossauros sempre existiram. Grandes épicos como A Volta ao Mundo Pré-Histórico, de 1960, O Vale Proibido, Quando os Dinossauros Dominavam a Terra, de 1970, sempre focavam em um enredo de aventura e fantasia, colocando heróis e cowboys para enfrentar dinossauros e criaturas da pré-história. Apesar de terem se tornado clássicos do cinema, não eram tão realistas e raramente instigavam medo e tensão no público. Não causavam o impacto que deveria causar, se por acaso essas criaturas se tornassem reais. Quando Spielberg lançou seu filme em 93, ele deu exatamente o que todo mundo queria ver: a fome e a selvageria de répteis com 4 vezes o tamanho de um homem. Desde a publicação do romance Jurassic Park, de Michael Crichton, em 1990, e sua adaptação cinematográfica dirigida por Spielberg em 1993, o imaginário popular sobre dinossauros passou por transformações marcantes. Ambas as obras foram revolucionárias à época, mas a paleontologia não parou e, em muitos aspectos, desmentiu ou ajustou as imagens que essas obras ajudaram a cristalizar no senso comum. Crichton escreveu seu livro em meio a uma nova onda de descobertas paleontológicas dos anos 80 e 90, marcada pela chamada Revolução dos Dinossauros. Pesquisadores como John H. Ostrom e Robert Bakker estavam defendendo ideias inovadoras, como a de que dinossauros eram ativos, inteligentes e evolutivamente ligados às aves. O livro incorpora parte dessas noções, sobretudo a ligação entre dinossauros e aves, mas ainda retrata esses animais com um forte viés de monstro cinematográfico, priorizando o terror, o caos e a crítica à ciência sem limites éticos. O filme, por sua vez, suaviza o tom apocalíptico do romance, focando mais na maravilha tecnológica e no suspense do que no horror explícito. No livro, os dinossauros são muito mais perigosos e violentos. Há cenas pesadas de mortes brutais, inclusive de personagens importantes, com descrições gráficas e um clima de desespero crescente que beira o terror científico. A ideia de que o parque é uma bomba relógio biológica ganha força com temas como a rápida reprodução dos animais, a perda de controle pelo homem e o fracasso da lógica corporativa frente à natureza. Apesar disso, mesmo as informações modernas do livro e do filme rapidamente ficaram defasadas. Avanços científicos nas últimas 3 décadas trouxeram uma nova compreensão sobre comportamento, aparência, fisiologia e até sons emitidos pelos dinossauros. Na época em que o filme foi lançado, não havia consenso sobre a presença de penas em dinossauros. Hoje, é amplamente aceito que muitos terópodes, o grupo ao qual pertencem Velociraptor, Deinonychus, possuíam alguma plumagem. Fósseis encontrados na China, como os de Sinosauropteryx e Utaranus, mostram impressões claras de penas. A imagem escamosa e reptiliana dos dinossauros do filme já não reflete em 100% a realidade científica atual. Existe, inclusive, uma versão de uma cena do filme com estes monstros plumados, feita pelo canal Julio Art no YouTube.
Outra diferença que merece atenção é o fato de que o Velociraptor, retratado no filme, tem cerca de 2 metros de altura, muito maior do que o verdadeiro Velociraptor mongoliensis, que mede cerca de 60 centímetros de altura no quadril e 2 metros de comprimento, pesando cerca de 15 quilos. O que o filme mostra se assemelha mais ao Deinonychus antirrhopus, que era maior e já era bem conhecido à época. O próprio Michael Crichton admite que usou o nome Velociraptor por soar mais ameaçador. Os sons dos dinossauros em Jurassic Park são fictícios, criados a partir de misturas de sons de elefantes, tigres, golfinhos e até tartarugas acasalando. Hoje, embora não possamos saber com precisão como soavam, a ciência tem pistas. A descoberta de uma seringe fossilizada em um parente do Velociraptor sugere que alguns podiam emitir sons mais parecidos com os de aves do que com os rugidos de predadores de cinema. Provavelmente, muitos sons eram guturais, baixos e usados em contextos de exibição, comunicação ou intimidação. A inteligência dos dinossauros foi superestimada no filme. O Velociraptor é descrito como problematicamente inteligente, capaz de abrir portas e caçar em bandos com táticas quase militares. Embora esse comportamento tenha inspirado medo e admiração, os estudos indicam que o cérebro dos raptores era proporcionalmente maior do que o de outros dinossauros, mas ainda dentro dos limites reptilianos. No filme podemos até justificar, dado as alterações genéticas. Mas a real é que o grau de cooperação em caça é debatido. Evidências indicam que alguns terópodes podiam caçar em grupo, mas não de forma coordenada como mamíferos sociais e com capacidade de aprendizado quase que instantânea. A ligação entre dinossauros e aves é uma das descobertas mais bem estabelecidas da paleontologia moderna. Hoje, é consenso que as aves são dinossauros vivos, descendentes diretos de pequenos terópodes. Isso transforma radicalmente a maneira como vemos esses animais. Não como criaturas extintas, mas como uma linhagem sobrevivente. Fósseis como o Archaeopteryx e o Microraptor consolidam essa relação morfológica e evolutiva. Outra ideia que o filme popularizou foi a de que todos os dinossauros viveram no período Jurássico, mas isso não corresponde à realidade científica. A era Mesozoica, conhecida como a Era dos Dinossauros, é dividida em 3 períodos: Triássico, 252 a 201 milhões de anos atrás. Surgimento dos primeiros dinossauros, geralmente pequenos e bípedes, como Eoraptor e Herrerasaurus. Jurássico, 201 a 145 milhões de anos atrás. Auge dos grandes saurópodes como Brachiosaurus e surgimento de predadores como Allosaurus. Cretáceo, 145 a 66 milhões de anos atrás. Diversificação extrema, surgimento de espécies com penas, como Velociraptor, e grandes carnívoros como Tyrannosaurus rex e Spinosaurus. Esses dois, inclusive, não são do período Jurássico, mas sim do Cretáceo. Assim, o Parque do Livro e do filme apresenta uma mistura anacrônica de espécies, algo compreensível do ponto de vista narrativo. Afinal, são muitas espécies para exibição, o que tornaria o local mais lucrativo, mas cientificamente impreciso e fadado ao caos biológico.